Olá, meu nome é Júlia Cristina Bueno Miranda, sou arquiteta urbanista e pós-graduanda pela Universidade de Brasília. E juntamente com a professora doutora Lisa Maria Souza de Andrade, da Universidade de Brasília, estamos participando do 2º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, dentro do eixo temático Cidade e Meio Ambiente, com o seguinte trabalho: análise comparativa segundo as dimensões da sustentabilidade entre a ocupação das chácaras Santa Luzia e a proposta para a habitação social do governo. A região da Estrutural, segunda maior área de invasão do Distrito Federal, surgiu com um depósito de lixo próximo à DF-095, conhecida também como Via Estrutural, na década de 1960. Em busca de sobrevivência, houve uma invasão de catadores nos limites do aterro sanitário, fazendo surgir diversos barracos para moradia naquela localidade, sendo que os próprios moradores faziam a gestão do território sem a presença do Estado. Ao longo dos anos, foram feitas algumas tentativas de remoção da invasão para outros locais, porém não houve sucesso. Em 1989, foi criado o setor complementar de indústria e abastecimento em frente à via estrutural, o que tornou ainda mais difícil tal feito. O que se iniciou com aproximadamente 100 domicílios foi se ampliando até a população atual de cerca de 39 mil habitantes. Vale ressaltar que esses dados são oficiais, porém o último dado oficial, que é de 39 mil habitantes, é de 2015, então nós podemos considerar que já houve um aumento considerável até a data atual de 2018. A formação da cidade estrutural ao longo dos anos foi fruto da atuação de diversos agentes, que, conforme seus próprios interesses, atuaram como produtores do espaço urbano. Conforme eu rego, podemos definir esses principais agentes e suas contribuições: a população, com a valorização da moradia próxima ao local de trabalho, a proximidade do centro do poder do país e maior oferta de empregos, já que a distância até o plano piloto é de aproximadamente 15 km, justificam a preferência em permanecer no local ao invés de se deslocar para áreas que eram oferecidas como alternativas de remoção, e também o estímulo dos próprios moradores para que outros viessem a ocupar a região. O Estado, que foi omisso inicialmente com atuações permissivas desde o surgimento informal do lixão em uma área destinada à proteção ambiental, e depois com o descaso e ausência de fiscalização, tentativas de intervenções pontuais com ações governamentais de remoções da população que evidenciaram a fragilidade das políticas de habitação do DF ao não oferecer moradia para os despejados ou removê-los para outras localidades em situação ainda mais precária ou mais distante do que as que viviam. Os grupos políticos com promessas de candidatos a cargos políticos que trocavam votos pela oferta de lotes, promessas de regularização ou direito de permanência no local. E, por fim, os agentes imobiliários que, com interesses particulares de um grupo de pessoas, se aproveitou da situação para obter lucro através de um mercado informal de terras, impulsionado pelo crescimento da demanda por moradia na época e a falta de fiscalização por parte do governo. Assim, pode-se dizer que a forma e a organização espacial da cidade estrutural é resultante dos processos de apropriação do espaço urbano pela população, da resistência frente às intervenções do Estado e da influência dos interesses políticos e da especulação imobiliária. O espaço urbano formado é uma construção da sociedade realizada ao longo do tempo e que envolve diversas dimensões, formando um meio onde relações conflitantes acontecem e produzem o espaço da cidade. Vale lembrar que esse espaço não é estático, pelo contrário, possui uma natureza dinâmica que reflete as transformações das relações sociais que abriga. Logo, o espaço e a sociedade formam uma dupla indissociável, em que a sociedade se produz produzindo espaço e vice-versa, criando assim um processo dialético. A região da Estrutural está localizada numa área complexa e ambientalmente frágil, pois além das substâncias tóxicas produzidas pelo lixão, desativado em janeiro de 2018, está cercada por áreas importantes para a preservação ambiental: o Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação federal, as áreas de relevante interesse ecológico, área e cabeceira do Valo e Vila Estrutural, que são unidades de conservação de uso sustentável, e ainda possui o Parque Urbano da Vila Estrutural, localizado em seu interior. No processo de produção da cidade estrutural, um novo processo de ocupação informal surgiu em seu interior no final da década de 90, no antigo setor de chácaras localizado ao norte da região, ao lado do Parque Nacional de Brasília. Apesar de sua origem ser acompanhada por incertezas,
O setor de Chácara Santa Luzia é consequência de ações governamentais de remoção da população. A ocupação é formada principalmente por pessoas despejadas de outras áreas irregulares e compreende cerca de 5.000 famílias, que vivem em situação precária resistindo dentro de simplórias habitações fruto da autoconstrução com padrões de desenho urbano orgânico emergente, e sofrem com a ausência de saneamento básico, pavimentação das ruas e equipamentos urbanos inviabilizados pela situação de irregularidade no local. Pode-se afirmar que o assentamento irregular das Chácaras Santa Luzia é formado por um grupo social excluído, porém inserido no processo de produção do espaço urbano, que sem condições de alugar uma habitação digna ou comprar um imóvel, se volta para essa alternativa de moradia. Este tipo de ocupação no espaço urbano pode ser conceituada como uma forma de resistência à segregação social e sobrevivência ante a absoluta falta de outras alternativas para a habitação. A agressividade do Estado ao longo das tentativas de remoção da população na cidade estrutural, incluindo as Chácaras Santa Luzia, provocou o apego ao direito à moradia, o que reforçou a resistência da população em defenderem seus barracos numa luta desenfreada pelo direito de permanecer no local, contudo com melhores condições de vida. Com isto, fica evidente que as atuações do governo, muitas vezes, não estavam alinhadas com as necessidades efetivas da população, o que acabou por gerar constantes conflitos, especialmente na década de 90. Em 2015, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios moveu uma ação civil pública contra o governo do Distrito Federal, a Terracap, o IBRAM e o DR sobre as condicionantes do licenciamento ambiental da regularização fundiária da Vila Estrutural. E em 2017, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios publicou uma sentença a qual obriga e estabelece prazos para o cumprimento das condicionantes, que incluem a remoção das edificações existentes na faixa de 300 metros a partir da cerca do Parque Nacional de Brasília, além das edificações no interior da área da Vila Estrutural e do Parque Urbano Vila Estrutural, sujeito a multa em caso de não fazê-lo. A urgência na resposta pelo poder público se deu em ações para o reordenamento urbanístico, remoção e realocação das famílias, assumidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. A proposta apresentada é um novo conjunto habitacional linear que deve contornar o limite urbano da estrutural, somando cerca de 3 km de extensão do outro lado da via existente, se aproveitando da densidade da cidade já formada. No início do processo de elaboração do projeto, a equipe de assistência técnica da CODAB, atuante no Santa Luzia, realizou eventos como ações comunitárias para apresentar as ideias e manter contato com a população local. No entanto, em função de aspectos diversos como soluções projetuais, viabilidade econômica e influências políticas, o projeto não seguiu à risca o que foi discutido. Assim, mesmo com algumas tratativas entre a população e o governo, o cenário que permanece é de apreensão. Ainda que sob ameaça de degradação ambiental, precariedade de infraestrutura e preconceito, permanece o sentimento da população local sobre o direito de morar onde estão, uma região que, segundo os moradores, tem nas raízes o sofrimento e as lutas pelo direito de viver, de morar e de usufruir o território. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é fazer um estudo comparativo da avaliação da sustentabilidade urbana entre a ocupação existente nas Chácaras Santa Luzia e o projeto do complexo habitacional proposto pelo governo do DF como solução de moradia para a remoção da população. Para tanto, é realizada uma leitura crítica dos impactos ambientais existentes e a expectativa por qualidade de vida nessa região problemática, que sofre com uma série de outros conflitos sociais e urbanos e fica à mercê da morosidade do Estado para solucioná-los. Por fim, serão ponderadas estratégias significativas de sustentabilidade urbana para a reabilitação socioambiental desta localidade. A metodologia nomeada Sustentabilidade e Qualidade da Forma Urbana foi adotada neste trabalho e é resultante de pesquisas no âmbito da chamada pública MCTI, CNPq, Ministério das Cidades, número 11 de 2012. Inicialmente, ela foi aplicada ao programa Minha Casa Minha Vida, mas não está restrita a este programa específico, porquanto foi concebida para ser reaplicada em contextos diferenciados. Para viabilizar a metodologia de análise aplicada a partir de um conjunto de abordagens teóricas, foram construídas 4 tabelas de sustentabilidade: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e sustentabilidade cultural e emocional,
sendo que elas possuem abordagem específica, sintetizada em critérios, indicadores e verificadores. Dessa forma, a metodologia de análise proposta sistematiza 17 princípios, 41 critérios, 92 indicadores e 104 verificadores estruturados em 4 dimensões da sustentabilidade urbana. O processo construtivo da metodologia está apresentado neste fluxograma, que resume a interação entre os referenciais teóricos que permitiram a visão integrada da sustentabilidade, urbanidade e habitabilidade. Entre os principais parâmetros estudados estão a visão sistêmica para a aplicação de princípios de sustentabilidade ambiental que podem ser adotados no planejamento e desenho das cidades brasileiras, a legislação urbana e ambiental e os conflitos entre questões urbanas e questões ambientais segundo a amplitude dos princípios de sustentabilidade e a sinergia entre as agendas. Também podemos citar a integração das dimensões da sustentabilidade e dimensões morfológicas, certificações ambientais, tese de doutorado da professora Lisa Andrade, entre outros. As tabelas utilizadas nos estudos de caso deste trabalho são uma síntese das tabelas da metodologia utilizadas para análise, de modo a mostrar se os princípios avaliados são não atendidos, não se aplicavam ou se foram atendidos. Partindo para os resultados, vamos falar primeiramente sobre o assentamento existente. A cidade como sistema é caracterizada por propriedades que emergem das interações entre as partes, definindo padrões de organização. A complexidade organizada das cidades é denominada por Christopher Alexander de ordem orgânica ou ordem emergente, que é dependente da relação entre as partes, na qual cada parte não pode ser prevista a partir de outra. Todas as partes são diferentes e não correspondem a um arranjo regular, porém a ordem só é percebida a partir da abordagem do todo. Nesse sentido, a implantação das chácaras Santa Luzia é fruto de padrões de desenho urbano orgânico emergente, com origem espontânea e gradual, que cresce ao acaso de forma orgânica e apresenta um padrão complexo de estruturas sobrepostas. A ocupação se desenvolveu sem um planejamento maior, sujeita à evolução do tempo e à vida diária dos moradores, o que resultou em um formato irregular, não geométrico, com ruas tortas que definem aleatoriamente pequenos espaços abertos. É um ambiente marcado pela ambiguidade da imprevisibilidade e da coerência, com um sentimento profundo de pertencimento enraizado. Devido ao seu caráter informal, o assentamento não possui saneamento básico adequado, apresenta deficiência de instalações elétricas, problemas com a contaminação do solo, vias não pavimentadas e construções precárias fruto da autoconstrução, que são desprovidas de técnicas construtivas ou tecnologias sustentáveis. No entanto, a ocupação existente constitui uma cidade compacta, palco de inúmeros encontros de relações humanas e sociais que vinculam com a arquitetura sociológica defendida por Jane Jacobs e que é reconhecida pelo seu padrão de desenho urbano. Assim, as tabelas de 1 a 4 demonstram os resultados da análise da sustentabilidade e qualidade da forma urbana para o estudo de caso do assentamento existente nas chácaras Santa Luzia. Em relação à sustentabilidade ambiental, o assentamento existente se mostra 100% insustentável, com avaliação negativa para todos os critérios, como pode ser observado na tabela 1 e no gráfico. Já em relação à avaliação da sustentabilidade social, 58% dos critérios foram avaliados negativamente, ou seja, a maioria deles também se apresentou insustentável. Para a avaliação da sustentabilidade econômica, grande parte dos critérios foram avaliados negativamente, somando 70% de avaliações negativas, ou seja, insustentáveis. A única avaliação a resultar em mais indicadores positivos foi a avaliação da sustentabilidade cultural e emocional, que chegou a 85% de avaliações positivas. Sendo assim, os resultados demonstram que o assentamento existente é predominantemente insustentável, com exceção de uma sustentabilidade que apresenta maior avaliação positiva. Em contrapartida à situação existente, a proposta do governo consiste na implantação de um conjunto habitacional para a remoção e reassentamento da população em um complexo linear no limite do perímetro urbano da estrutural, formado por edifícios de 4 pavimentos implantados lateralmente,
formando uma espécie de minhocão com mais de 3 km de extensão, separando a cidade do Parque Nacional de Brasília. A proposta sugere 13 conjuntos de 12 blocos cada um, totalizando 156 blocos, sendo 7 blocos destinados a equipamentos públicos, e os demais com 16 unidades cada um, com 4 unidades por pavimento, totalizando 2.384 unidades, cada uma com aproximadamente 50 metros quadrados, que serão entregues apenas com a infraestrutura de água, esgoto e energia em shafts, com as paredes divisórias entre as unidades e com guarda-corpo em alvenaria na frente e no fundo. As unidades serão entregues com configuração de planta livre, admitindo diversos usos. Haverá um corredor em frente aos blocos e uma escada externa para a circulação. Está prevista também uma calçada circundando toda a extensão do conjunto, além de ciclovia e vagas públicas. Em relação a tecnologias sustentáveis, o projeto prevê jardins de infiltração e placas fotovoltaicas em cada bloco para suprir a energia de sua respectiva área comum. Não há previsão, no entanto, de reaproveitamento de águas cinzas ou águas pluviais, devido ao custo que o sistema teria para os moradores, tendo sido descartado por questões de viabilidade. Ao contrário da ocupação existente, a proposta do governo é criada, supervisionada, imposta pela racionalidade humana e pode ser denominada como um modelo de padrão planejado. As tabelas de 5 a 8 demonstram os resultados da análise da sustentabilidade e qualidade da forma urbana para o estudo de caso da proposta do governo. Para a proposta do governo, a avaliação da sustentabilidade ambiental apresentou 60% de critérios avaliados negativamente, ou seja, essa sustentabilidade se apresentou como insustentável. Já a avaliação da sustentabilidade social apresentou um equilíbrio entre os indicadores positivos e negativos, com 50% cada um. A avaliação da sustentabilidade econômica apresentou um resultado indefinido, visto que diversos aspectos do projeto e seu entorno ainda não estão definidos, logo não puderam ser avaliados. A avaliação da sustentabilidade cultural e emocional apresentou 57% de itens avaliados negativamente, ou seja, também apresentou maioria insustentável. Assim, a partir dos resultados encontrados na análise com predomínio de avaliações negativas, pode-se dizer que o projeto proposto pelo governo também é, em sua maioria, insustentável. Comparando os dois estudos de caso, é possível verificar que na análise da sustentabilidade e qualidade da forma urbana, ambos apresentam alto índice de insustentabilidade e, portanto, são insatisfatórios. Vale ressaltar que os resultados obtidos não são absolutos, mas correspondem a um olhar sensível à situação existente na Chácara Santa Luzia, que é constantemente alterada pelos moradores, e aos dados divulgados a respeito do projeto do governo, sendo que muitas informações ainda não estão completamente definidas. Os resultados da pesquisa apontam a existência de fragilidades no aspecto da sustentabilidade no projeto do complexo habitacional proposto pelo governo do DF. A aplicação da metodologia evidenciou que, apesar de o projeto prever infraestrutura e padrão construtivo superior à ocupação existente, mostra-se como uma resposta predominantemente insustentável, mesmo com algumas indefinições, especialmente pela ausência de relações de urbanidade. Já o assentamento existente, marcado pela problemática ambiental, precariedade de infraestrutura e preconceito, apresentou uma sustentabilidade positiva, revelando que, apesar do conflito socioambiental evidente, existe o potencial para a aplicação dos princípios de sustentabilidade com a manutenção da população no local com padrão de desenho urbano orgânico emergente, através de técnicas e estratégias que visem a melhoria da qualidade de vida e que promovam uma reabilitação ambiental sustentável significativa. Por fim, a pesquisa confirma a importância da aplicação de uma análise guiada por uma visão sistêmica direcionada pela interdependência de diversos fatores ambientais, sociais, econômicos, culturais e emocionais no ambiente urbano, visto que é capaz de mostrar que mesmo assentamentos urbanos aparentemente comprometidos possuem potencialidades de reversão de alguns fatores de insustentabilidade, o que demonstra oportunidades de melhoria imediata para a população com a recuperação de áreas vulneráveis visando um futuro favorável. De modo semelhante, a pesquisa mostra também que a análise pode evidenciar deficiências em projetos habitacionais governamentais, sendo que a previsão de sistemas sustentáveis e o cumprimento da legislação ambiental
não são suficientes para garantir um projeto sustentável, já que ele deve priorizar também as relações humanas e sociais a partir de diálogos produtivos com a comunidade, resultando em propostas que efetivamente tragam identidade e relações de cidade à população, buscando um desempenho sustentável por completo nos projetos. Assim, torna-se plausível ponderar quais práticas devem ser adotadas para a concretização da sustentabilidade e qualidade da forma urbana nas chácaras Santa Luzia, levando em conta o seu contexto histórico e suas potencialidades. Obrigada!